Bom dia, um ótimo dia para todos. Hoje eu vou ler umas passagens bíblicas a respeito da Páscoa, a respeito do sofrimento de Cristo. Então hoje vai ser um videozinho mais longo, porque eu vou ler mais coisa hoje, tá? E peço a vocês que acompanhem com a sua Bíblia também, tá? Pegue sua Bíblia e vamos ler junto os escritos bíblicos, né? Essa época de Páscoa, né? De ressurreição, bom, tudo faz parte, né? Da Páscoa. Eu lembro que há um tempo atrás eu também participava, né? Participei muitos anos, muito tempo, né? De uns 2 anos para cá que eu compreendi, entendi e vi que eu não sou obrigada, né? Eu não sou obrigada a participar, a fazer essas cerimônias. Não tem por que fazer mais essas cerimônias, né? E na verdade não foi nem para nós, foi para os judeus, né? Era o judeu, a Páscoa era para os judeus. Era para aquele povo de Israel, só para o povo de Israel. Até os gentios, né, que não fazia parte, né, da, de Israel, eles não participavam. Era só para os judeus. Então vamos ler aqui um trecho da palavra de Deus que se encontra em Êxodo capítulo 12, versículo 43. Vamos ler junto. Então diz assim: as leis a respeito da Páscoa. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: esta é a lei, era uma lei, né? Esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Estrangeiro era o quê? Era aqueles que não eram judeus. Aquelas pessoas que não eram judeus, né? Que não fosse de Israel ali, eles não poderiam participar da Páscoa. Imagine nós hoje, né? Que nascemos muitos anos depois, né? Então, estrangeiro não poderá comer a refeição da Páscoa. Porém, todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Então, aqui diz que o escravo, né, comprado, poderá comer dela depois de ser circuncidado. Circuncidado, né, era a lei também, né, para os judeus. Toda criança nascida, né, homem, depois de 8 dias de nascido, eles tinham que fazer uma cirurgia, né, chamada circuncisão. Então, só podiam participar dessa Páscoa os homens que fossem circuncidados. Será que hoje as pessoas são circuncidadas para participar da Páscoa? Então vamos lá, versículo 45. O estrangeiro, tanto os que estiverem de passagem, como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada. Não será tirada dali e não quebre nenhum osso do animal, porque eles sacrificavam, né, um animal de toda a casa, né? A família separava um carneirinho, ou carneirinho, meu Deus, ou um cabrito, né? Sem defeito e de 1 ano, né? Para fazerem aquela ceia. E era todo mundo junto, sabe? As famílias, tudo junto. De cada casa era para levar um cabrito ou um carneirinho, né? De 1 ano e sem defeito. Então ela deverá ser comida na casa onde foi preparada, não será tirada dali e não quebre nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel
deve comemorar essa festa religiosa. Então, quem ia comemorar essa festa religiosa? O povo de Israel. Foi para esse povo que Jesus veio. Foi para esse povo que Jesus veio. Exclusivamente para Israel. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiveram sido circuncidados. Tá vendo? Aí a gente pensa hoje, né? Como a gente foi enganado, como foi e está sendo ainda, né? Muita gente enganado, né? Todo mundo participa da Páscoa, e aí ficam fazendo cerimônias e é todo mundo, e não é para ser assim, era para os judeus, né? E muita gente sofre, né, em ver aquela cerimônia de Jesus, né, naquela imagem lá, pregado na cruz, todo ensanguentado. Gente, isso dá pavor o povo, isso dá medo, né? Dá medo, pavor, fica com dó, muita gente chora. Eu mesmo chorava muito, eu não podia nem assistir esses filmes, porque eu chorava com dó de Jesus, com dó, como se, sabe, como se ele estivesse sofrendo ainda hoje, como se ele não fosse Deus. Nós devemos chorar por nós mesmos, vocês devem chorar por vocês mesmos, não por Jesus. Jesus, ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele tinha que passar por isso, era uma promessa desde os antepassados, tá? Inclusive essa Páscoa, né? Essa Páscoa existiu antes de Jesus, né? Porque depois que Jesus veio, né, e cumpriu o que ele veio cumprir, né, que foi morrer por aquele povo, isso acabou, não precisa mais cerimônia, tá? Porque tudo isso nós já temos, o cordeiro imolado agora não precisava mais ser carneirinho nem cabrito. Foi Jesus que foi imolado, né? Pelo pecado do povo, daquele povo. Ele tirou o pecado daquele povo e nós já nascemos livres de tudo isso. Depois da cruz de Cristo, nós já nascemos livres de tudo isso. Então, todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiveram sido circuncidados, né? Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo. Então, para participar da Páscoa, tinha que ser circuncidado. E hoje, será que o povo é circuncidado? Nós somos circuncidados hoje, mas no coração. Através do sangue de Cristo, nós somos circuncidados. E não precisamos mais de cerimônia, não precisamos mais fazer mais ritual nenhum, tá? Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Sabendo hoje que ele é Deus, que ele sofreu, que ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que passar por aquilo, tá? Para salvar aquele povo e as futuras gerações, né? Onde nós se incluímos hoje, né? Mais de 2000 anos, então nós incluímos. Então hoje não precisa mais fazer esse sacrifício. O sacrifício foi Cristo. Hoje nós somos circuncidados pelo sangue de Jesus. Deverão primeiro circuncidá-lo. E também todos os outros homens e meninos da sua família, depois ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. Para você ver, quem podia participar da Páscoa era o povo de Israel. Não era nenhum outro povo daquela época, muito menos no nosso hoje. Era o povo de Israel, era para o povo de Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês.
todos os israelitas obedeceram e fizeram, todos os israelitas. Quem é aqui no Brasil, a gente pode fazer isso? Não, nós não somos israelitas. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Naquele dia o Senhor tirou do Egito tribos do povo de Israel. Então a Páscoa era para os judeus, tá? Não era para nós, nunca foi para nós, não era nem para os estrangeiros daquela época lá, né? Era só para os judeus. Aqueles que quisessem participar tinham que ser circuncidados, os homens, né? Os homens tinham que ser circuncidados. Então, muita gente chora em ver aquela imagem de Cristo, e põe aqueles filmes, aquelas dramatizações. Gente, pelo amor de Deus, como que pode uma coisa dessa? Hoje nós temos que mostrar o Cristo ressuscitado, Cristo Deus, poderoso, dono de tudo, criador dos céus e da terra. Ele é soberano. É isso que nós temos que mostrar para a nossa descendência hoje, que Cristo... A história da Bíblia está aqui, né? Quem quer ler, ver, saber a história da Bíblia, os antepassados, que Jesus passou, tudo que aconteceu, está aqui na Bíblia. Só que hoje nós já somos abençoados, hoje nós já somos perdoados, né? Porque Jesus perdoou aquele povo que vivia na lei de Moisés, tá? A pecado não é isso que acontece hoje, essas maldades de hoje, tá? Pecado era uma lei, quem transgredisse a lei de Moisés era considerado um pecador. Eram muitas leis e ninguém conseguia cumprir. E Jesus veio cumprir por aquele povo. Então, deixa eu ler aqui um trecho aqui em Isaías, falando, né, do que Jesus tinha que passar por aquele povo, né? Tinha que acontecer isso, tá? Tinha que acontecer isso com Cristo. Era promessa, desde os antepassados já era promessa. Em Êxodo 12... Não, esquece, Êxodo já foi. Isaías 53, 5, 7 em diante. Então, Isaías 53, 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, não do nosso. Era para aquele tempo lá. Esse escrito aqui foi escrito naquela época. Nossos pecados deles lá. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado. Por causa das nossas maldades, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Eles foram curados, né, pelo castigo que Jesus sofreu e hoje serve para nós. Hoje nós somos curados, somos salvos, somos libertos pelo castigo que Jesus sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Hoje nós somos sarados pelos ferimentos que ele sofreu. Porque serviu para nós, hoje serve para nós, né? Aquele evento foi para aquele povo e hoje essa aliança permanece para sempre. Todos nós éramos como ovelha, né? Os judeus, todos nós éramos como ovelha que se havia perdido, cada um de nós seguia o próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos, né? Eles mereciam o castigo, mas quem sofreu foi Jesus.
Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi morto pelos pecados do nosso povo. Foi para aquele povo. Porque se fosse hoje, Jesus ia continuar sofrendo até hoje, né? Porque se a maldade de hoje fosse considerada o pecado de antes, que era a transgressão da lei de Moisés, hoje continuava. Jesus ia ter que vir muitas vezes morrer pelo povo, né? Mas não, era a lei, era aquela lei de Moisés. Jesus veio tirar, abolir aquela lei, tá? Porque se fosse assim, Jesus teria que vir muitas vezes morrer, sofrer pelos pecados, né? Porque a maldade continua. Então, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa. Jesus sofreu para tirar o pecado. Como vocês, a religião ainda fala que o pecado ainda está no mundo, que nós somos pecadores. Então, esse sacrifício de Cristo foi em vão, foi mentira. Ele veio para tirar o pecado e ele não tirou? Ele tirou sim, porque foi a transgressão da lei de Moisés que foi tirada. Foi o fim da lei. O fim da lei foi Cristo. Agora a maldade existe hoje, cabe a cada um de nós fazer o bem ou o mal, sabe? Aí está na nossa consciência, no nosso coração. O bem agrada a Deus. Eu vou ler agora, Tem muitos versículos, tá? Tem muitos versículos bíblicos que falam. O importante, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus com entendimento. Vocês vão entender porque eu entendi, tá? Vocês vão entender também. É só você querer ler e você querer entender. Foi isso que eu quis. Eu quis entender e hoje eu entendo a palavra de Deus e sair dessa religião. Da religião que oprime, que traz medo e pavor. E você é sempre um condenado, um pecador, um desgraçado, tá? Você não se vê como filho amado de Deus, tá? Vamos ler um trecho agora que se encontra em 1 Pedro 1 Pedro 1, versículo 18 até o 20, vamos ler. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados? Os judeus, né? Esse preço não foi uma coisa que perde o valor, como o ouro ou a prata. Então, esse preço não é um preço que perde o valor, tá? Foi o sangue de Cristo. Tem muito valor e dura para sempre. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha, nem mancha.
Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Que coisa maravilhosa, né? Por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro, pois vocês pela viva e eterna palavra de Deus nasceram de novo. Eles nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais, como dizem as Escrituras Sagradas. Todos os seres humanos são como a erva do campo e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Então, aquele sacrifício que Cristo fez não foi em vão, não foi em vão. Ele libertou aquele povo e libertou as futuras gerações. Hoje nós somos livres, livres do pecado, livres da condenação. Hoje nós temos um Pai, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que vive em nós. Eu vou ler mais um trecho aqui em ainda Pedro 1, 2:22. 1 Pedro, capítulo 2, 22. Aí diz assim, né? Ele não cometeu nenhum pecado. Cristo, né? Não cometeu nenhum pecado. E nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus. O justo juiz, o próprio Cristo levou os nossos pecados, os nossos dele. Porque se fosse o nosso hoje, o povo continua pecando, né? O pecado, né, continua existindo, né? Os religiosos falam isso, né? As igrejas, a gente vai aí, continuam pecando, né? Mas aqui, Jesus fala que ele veio e tirou os pecados, que não foi nosso, foi daquele povo. Era a transgressão da lei de Moisés. Ele veio acabar com aquela lei que era uma lei de condenação e morte. Então, o próprio Cristo levou os nossos deles, no caso, né, que essa Bíblia não foi escrita agora. Se você for ler essa Bíblia daqui a mais 2.000 anos, né, que ela já faz uns 2.000 anos que foi escrita. Daqui a 2.000 anos vai estar escrita a mesma coisa, tá? Então, aqui foi para um tempo, para uma geração, foi escrita do jeito que estava acontecendo na época, tá? Hoje nós já somos livres. Depois da cruz de Cristo, nós somos nova criatura. Então, deixa eu ver aqui. O seu corpo sobre perdi aqui onde eu estava, deixa eu ver. Vocês eram como ovelhas que havia perdido o caminho. Eles eram como ovelha que tinham perdido o caminho. Mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Então hoje nós temos o pastor, o bom pastor,
que cuida de nossa vida espiritual. Não é o que a gente vê por aí, que chama de pastor, que chama de padre, que chama de bispo, que chama de daquilo. Não existe mais isso. Não existe mais. Hoje o nosso pastor é Cristo, nosso pastor espiritual. E ele ama aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer que nós adoremos ele em espírito e em verdade. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, tá? Então era essa passagem que eu queria, né, ler, deixar para vocês. Mas vocês leiam mais aí, tem muita... Porque se eu for ler tudo aqui, né, é bem grande. Então vocês leiam na casa de vocês, peguem a Bíblia, que vocês vão compreender, vão entender que essa Páscoa não é para nós, nunca foi para nós, não foi nem para todo o povo daquela época. Era só para os judeus, tá? Os estrangeiros que viessem participar dessa Páscoa, os homens tinham que ser circuncidados, né? E era família, tinha que preparar um carneirinho ou um cabrito, né? E juntavam as pessoas e iam para essa cerimônia, tá? Em adoração a Deus. Então não é isso que a gente vê hoje. Hoje querem mostrar o que Cristo passou, sabe? Para as pessoas ver, ficar... Tem gente que chora, né? Chora com dó de Jesus, né? Eu também tinha... Eu, quando vi aquela imagem de Jesus todo ensanguentado ali, com aquela coroa de espinho na cabeça, me dava muita dó. Eu sentia dó de Jesus, né? É como que a pessoa se sente maior que Jesus. Não. Ele é Deus, ele ressuscitou no terceiro dia. Agora o povo não acredita até hoje. Até hoje o povo sofre, vive debaixo de maldição, porque não acredita, não tem fé, não acredita no que Cristo fez. Nesse evento que aconteceu, né? Que aconteceu para aquele povo judeu, não é para nós, tá? Nós temos que amar a Deus, agradecer, ser grata a Ele todo dia, sabe? Tá sempre agradecendo a Ele em espírito e em verdade, e vivendo bem, amando o próximo, né? Amando o próximo, não ter mágoa, né? Por mais que a natureza humana não é dizer isso que ninguém é santinho, não. Ninguém é santo na carne, ninguém é santo. Todos cometem erro, todos. Mas Deus não vê mais a gente segundo a nossa carne, Ele vê segundo o nosso espírito. Ele condenou o pecado na nossa carne. Tanto que quando a gente parte dessa vida para outra, essa matéria ela vai pro pó. E o Espírito ele retorna para Deus. Então Deus é Pai do nosso espírito, da nossa matéria carnal, são os nossos pais carnais, né? E essa carne, ela comete erros sim, tá? Mas o Filho de Deus, ele... Quando erra, ele tem a consciência que errou, né? E procura não errar mais, né? Porque o bem agrada a Deus. Então é isso que eu queria ler para vocês, tá? Vocês leiam mais sua Bíblia em casa, que vocês vão aprender muito mais. Se você gostou, você curte, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Que eu quero que essa mensagem, né, como me alcançou, alcance a mais pessoas, tá? A mais pessoas para sair da escravidão da religião, que a religião escraviza as pessoas nunca são libertas, as pessoas sempre têm pecado, né? O pecado não existe mais, né? Mas as pessoas na religião, né, são pecadoras, são condenadas, o diabo está sempre querendo pegar, o diabo como ser espiritual nunca existiu, inferno é sepultura, então tenha paz, como eu estou tendo hoje, graças a Deus.